Fala, meus amigos do Pode Tudo Mas o Cast, aqui é o Leandro Negão e estamos na parte 2 da retrospectiva dos nossos episódios. Não esqueça de Retrospectiva 2022. 2022. Só aqui no Pode Tudo. Só aqui é isso aí. Bom, gente, curta, comenta e compartilha. Não esqueça de dar essa moral pra gente, tá? Precisamos de inscritos porque queremos bater os 1.000 inscritos e as 4.000 horas assistidas, né, Barata? A gente precisa disso Se não daí. mudar nada até o ano que vem, pode ser que fique 2.000 inscritos e 10.000 horas de vídeo. Sim, com certeza. A gente precisa que você compartilhe, comente tudo aqui. Gente, bacana. Possivelmente vocês estão assistindo esse agora, já assistiram a parte 1. Vamos dar continuidade agora na parte 2. E dá o joinha nos vídeos, sabe, vai estar a lista ali dos vídeos para vocês clicarem, dá uma clicada, dá um joinha, dá aquela assistidinha, vamos aumentar as nossas visualizações aí. Bom, vamos dando andamento. Qual que é o episódio que a gente parou? A gente parou no 17, qual que foi o último, você lembra? O último episódio foi Spider-Red, né, que a gente colocou. Neuralink. Neuralink, Elon Musk, né, então a gente vai passar pro próximo, que é um convidado, né. Vamos ver. Vambora? Bora lá. O que rolou no EP18? Vamos ver. A gente estava batendo um papo em off aqui com um amigo que a gente vai apresentar agora. Correto. Um novo amigo, que é o Fábio Naranjo. Mais conhecido como Fabinho, É o Fabinho, isso aí. é o Fabinho. que é o CEO da Big Day. É isso. Fabinho. Legal, pessoal. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Então, esse aí é nossos modelos aqui de automóvel, de Isso nave. é bem legal, né, cara? Isso Acho foi que a um gente fica papo brincando, muito né? legal, muito Então, bacana. a gente tem aqui nessa modelo Enterprise uma o média de Fabinho, que é idade, CEO total da de chassi Big Day, vendido, total de Ele cliente, vai falar sobre análise de regiões, dados para celulares empresas, válidos né? aqui, né? Então, assim, se você pode ver que eu tenho mídias 123 mil parte de e-mails, mídia clientes, social, mas, para pô, você entender como que é o seu 96 mil. público, Cadê essa como que diferença você aí de se deve a 20 interação, tantos até mil mesmo aí? para você O que poder... aconteceu? 29 mil, quase 30 mil por aqui. nicho, Celulares. O que toda a aconteceu com os complexidade celulares? de dados, Será que o cara a colocou interação 1, de 2, 3, dados, 4, 5, 6, a 7, Big 8, Day 9? acaba fazendo para você, porque quanto mais você entende o seu público no dia de hoje, acho que hoje ainda mais importante, né? Acho que se tornou mais importante ainda do que a época que ele veio aqui conversar com a gente. E por quê? Porque a revolução das mídias sociais está conectada diretamente ao seu produto vendido ou serviço prestado, né? Então a gente precisa ter total noção disso e existem empresas especializadas que conectam Google, Facebook, Instagram, YouTube, pensa, hoje tem TikTok, tudo esse tipo de dados, a plataforma dele conecta esses dados para você entender o público, entender as preferências. Então, é um trabalho assim fenomenal, muito bacana e quer não, dados é o futuro dentro desse mundo comercial, né? Quanto mais dados você tem, mais chance de vencer em qualquer tipo de serviço, qualquer nicho, né? Você terá também. Bora lá, EP19. Puta, pelo tamanho do corte que eu fiz aqui, acho que eu já sei o que é, hein? A gente começou... Bora lá. Vamos ver, ó. Olha lá, eu vou dividir a tela lá, ó. Tá. Essa primeira... Nosso recorde, né, de visualizações. Sim. Bom, Sim. em um dado momento, Barata, vou dar a play. gente pode trazer Será que algumas vocês coisas sabem antigas que aí da filme nossa que é? época, Olha, de esse filmes, boi tudo, pra aí, gente poder fazer uma Não, brincadeira vamos e ver, ver se vamos vocês voltar. adivinham, né? Manda bala aí. Vamos lá. Dá ó. play. E foi muito bacana. São pai e filha, né? Sim. Pra quem Ó, não e, conhece, gente, né? não Pra é só quem porque é um nasceu recorde depois da de década de visualização Qual que é o nome vocês desse não ator mesmo? podem ir lá assistir mais uma Você lembra vez, o nome dele? curtir se Você não lembra do ator? curtiu, Barata. Que fez Star Wars, né? comenta e tenta Não é? descobrir os Lembro, filmes cara. junto com a gente. Não me velho. lembro, não me lembro. Caraca, esqueci o nome. Não sei Olha se lá, é ó. esse. O Castelo de Grayskull. Meu, Mas bem legal. Se a gente né? for Olha essa colocar- locução, cara. E realmente, olha, ali que você testa a memória mesmo, né, Qual que Barato? foi a ideia, né, disso? A gente... Bom, eu gosto de filme e tal, passei pros meninos, falei, meu, o que vocês acham de a gente fazer, tipo, uma brincadeira? É mais tipo um remember, né, pra gente relembrar de alguns filmes da nossa infância. E vamos fazer uma brincadeira, vamos ver se vocês descobrem qual que é o filme e tal. E aí a gente trouxe a sinopse do filme, né, Sim, sim. pra falar pra galera do que se trata o filme e tal. E foi bem legal. Tenta adivinhar, a gente fala o nome de alguns artistas, o Barata separa algumas informações técnicas também Vou dos na tela pra filmes. vocês, ó.
Poder dos onipotentes, dos seres supremos. E relembrado. E tem uns filmes que dá branco de verdade. Você fala assim, caraca, eu... Cara, Mestre dos Universos. Ah, é muito legal, né? Tinha um cuidado, né, velho? É que, A dublagem por que também que é muito 10. tem um tom de magia? Porque Hoje, foi quando hoje a a gente... galera normalmente curte... Bom, tem uma galera que ainda assiste filme dublado, né? Sempre vai existir. Sim. Mas eu acho que a galera que assiste legendado aumentou bastante também. porque o pessoal curte, né, ver na língua original, né? Enfim, mas essas... quando você ouve a dublagem dessa época aí dos anos 80, enfim, é nostálgico. Né? Começou a assistir filmes mais elaborados, né? Sim, sim. Foram Pois botando é, isso pra né, frente. coisa de Ah, louco. No seu pedido, Lembra? o rei dos duendes, o David Bowie, personagem dos livros de Labirinto, Sarah, né? ganha vida e sequestra o bebê. Puta, mano, olha Esse isso. filme eu assisti no É o cinema. enredo. É o enredo do filme. É onde ela entra no mundo de fantasia aí. Maldade em sequestrar um bebê, mano. Era bacana, né? O filme Legal, rodava olha uma o magia, figurino porque e tal, né, os coisa filmes de eles louco. traziam a realidade Arrependi da menina ter que sim, enfrentar um claro, labirinto. contos, mas também é cultura de outros países, né, pra gente, né? Então a arte ela traz muito, né, de outro país, de outra cultura pra gente, independente de que seja uma obra de ficção, né, ou alguma coisa que remete a relato histórico, né? Ó a Jennifer aí, ó. Connolly, né? Não acabadão, mas só que ela... Ela já é coroa, mas ela é bonitona ainda. Muito mais nova. Chuta. Porra. Passa a assistir Que agora mais? esses Putz, filmes? mano. Telecine Cult. Não, no Kilt já tá passando o Gladiador, já viu? Os aventureiros do bairro por aí. Esse filme que tá lá, tem que fazer um canal novo, Poxa, meu. que inspirou Mortal entrando num filme Kombat, um pouco mais né, recente, o Big game, Trouble né? in Tava Little assistindo China. hoje um cara falando sobre... Ah, putz, mano. Viagem Tem um ao dragão Viagem ao branco Mundo lá. dos Sonhos. Esse aqui vocês não acertaram. É esse, Barata? Acho que vocês não No. Não? Você Não, confundiu não com... é. Eu acho que esse tem aqui Esse é a também. Viagem ao Mundo dos Sonhos? Ah, aliás, pô, não posso dar Deixa spoiler. eu ver se... Esse Tem que pular. Eu posso... Pode chutar. Não, esse é Ah, Tron, tá. né? Não, não é Tron, Não? não. Não, não. É. Você Não, os lá, meninos aqui, ó, lá. Viagem ao Mundo. Viagem ao Mundo dos Sonhos. Mano do Você céu. confundiu com o outro lá. História Sem Fim. História Sem Fim. Putz, isso aqui é demais, cara. Isso aqui vale a pena Será que pelo passar de novo. Começa com uma ligeira febre e secura na garganta, e quando o vírus penetra nas células vermelhas do sangue, a vítima fica tonta e começa a ter uma coceira, erupção. Aí o veneno passa a agir O cara já tá sobre o sentindo sistema tudo já. nervoso central, causando Vai narrando e vai sentindo, vai narrando e vai sentindo. seguida inevitável barulho. E nesse ponto todo o sistema digestivo entra em colapso, acompanhado de uma incontrolável flatulência, até que finalmente o pobre miserável... Parece que tá soltando flatulências aí, pra dizer peidando. Ai, cara, já sabe. Aí, ó. Podia passar isso? Essa notada? Não. É, gente. Isso daí é Isso muito... passava na sessão da tarde, né? Poderia passar isso na sessão da tarde? Ah, né? deveria, né? Eu acho. Um filme inocente, foi uma arte. E aí, qual é o nome do filme? Apertei o cinto, o piloto sumiu. Foi um clássico da nossa É época. o... com Leslie Nielsen, né? Não, e olha que a gente só tinha 3 anos com quando esse anos. filme... Voltar para os passageiros. Cala E o piloto automático dos caras, mano. É um boneco inflável, velho. Mas eu vou falar pra você, eu acho que um dos melhores filmes do Leslie Nielsen foi o Corra que a Polícia Vem Aí, meu. Poxa, qual que é o Da hora, meu. Perdemos o copiloto e o navegador também, estamos em apuros. Nossa, era bacana pra caramba, né? Eu estive na Cross, do controle aéreo de Chicago. Eu falo com você depois. Putz, esses filmes são um dos melhores, né? Da nossa época. A gente ria pra caramba. Hoje não tem muito filme de comédia, assim, você fala, puta, Não. uma comédia meio pastelão essa daí. E era bacana. Assim, por mais que era algo assim muito... Como você falou, pastelão mesmo. A gente ria muito mais desse tipo de comédia. Pô, quanta gente trabalhando aí na Inocente, torre por de mais que tinha controle, hein? algumas conotações... Caramba, já falou com às uns vezes 10 até caras aí, sexuais, meu. eram mais inocentes, né? Tipo, era tiração de sarro do dia, né? Cotidiano. Não tinha o lance de, como é que fala? De bullying, essas coisas, enfim. É. Quer dizer, sempre teve, né?
mas não era tão... Cara, lá, os caras... Os irmãos siameses. Tem hoje, né? Pô, não pode rir, Não cara. pode mulher que mais mostrou balançando os peitos, já não poderia porque é sexualização então, e tal. exato. Ah, Vai passar agora, quer ver? Eu vou dar play aqui. Esse vai tipo passar de uma coisa outra- hoje em dia, hein, gente? Cara. Não pode De rir. agressão, gente. vamos Vai falar que eu assim, perco o quer ver? emprego aí, né? O YouTube vai vetar, gente. Vamos ver, acho que é na sequência já. Pô, o cara fumando dentro da torre de controle, gente. Aquela época eu podia fumar em qualquer lugar, pô. Naquela época você podia fumar, é verdade. Restaurante, ônibus. Qualquer coisa. Olha lá, ó. qualquer- Pô, muito da hora, hein, meu. Parte da... Um dos 10 filmes mais engraçados já produzidos, e realmente é. Ó, Meu, foi muito interessante, né, mano? Tem cara que é Um pouquinho pra gênio. frente. Mas combatente de guerra. Todo Essa mundo é parte que eu queria. combatente. Olha lá. Tá preula. Por favor, moça, fique calma. Cala essa boca, diabo, cala a boca! E agora, e agora? Viu? A freira, velho. A freira dando uns tapas na cara da mulher. Eu quero sair daqui. Eu quero sair. Nossa! Então, Porra, meu, isso e- aí é ho- demais, mano. hoje isso pode, gente? Não pode. A gente não pode mais ter esse humor. Cara, eu vou dar um... Como se fala? Pô, Imagina, pra acalmar é. religião A gente não, nem pode passar mais nada disso aí. misturou tudo que Misturou não pode. tudo e mais um. Vamos matar o cara, que se liga. Ah, putz. Clássico, né, velho? Clássico. Ferris Bueller está na linha 2. Curtindo a vida doidado. Casa caiu. Ai, meu. Esse foi um filme também bem engraçado. né? Meu, esse cansei de ver na sessão da tarde, mano. Clássico, né, velho, dos anos 80, não tem como. Não, esse é show de bola. Foi um dos melhores filmes que eu E vi, querendo ou não, cara, pra quem curte cinema, essas coisas e tudo mais, teve aí agora, uns 15 dias atrás, a CCXP aqui no Brasil, né? Putz, a CCXP, ela esse Não. ano teve um peso forte, hein, velho? Não, meu, o evento é maior do que dos Estados Unidos, da Comic Con, entendeu? E tá maior, né, inclusive. E é um absurdo, negão, que o ano retrasado eu fui, né? Consegui ir, enfim. E a quantidade de loja que tem lá dentro vendendo camiseta. Eu me arrependi profundamente de não ter comprado uma camiseta do Caverna do Dragão. Dungeons and Dragons. E tinha lá. Então, sabe, essas coisas. E eu acho que tem um público muito grande ainda pra isso, sabe? Não tem, mas aqui tá. Gigante, cara. Aí tem a galera são do os- cosplay. é o público geek, né? Tem a galera dos seriados, tem a galera dos games. Se juntam todos lá e vão lá, sabe? E tem esse lance de nostalgia, enfim. É um evento bem bacana, cara. Meu, Eu acho que tem um público gigante isso aí. Teve uns fisiculturistas foram lá na CCXP e teve um que... Você manja mais ou menos Dragon Ball, né? Sim. Tem um... Ah, cara, Os que é personagens são todos fortes e tal, né? o Fábio Giga, ele acabou fazendo o papel daquele... Cosplay? de cosplay, cara, que eu quero fugir o nome dele. É um que é de vermelho e... personagem do... É um personagem que lutou contra o Goku lá, que agora me fugiu o nome. E, pô, ele ficou igualzinho, cara. É animal, cara. Aí mostrou a mulher que faz a caracterização, faz as roupas e tal. Quem sabe Ela a gente demorou não um coloca mês, uns link mano. aí pra vender umas camisetas diferentes, assim. Opa, esses com lances certeza. Eu acho bem... Bom, pra mim, que curte e tal, Não, mas é muito bacana Vale. e tem um público grande, você percebe o quanto tá gigante. O meu filho ainda tem aquele, como fala, aquele, não é arcade, que tem 10 mil jogos e tal, os jogos antigos, retro games. os jogos retrô. Uhum. E- Tem um aí, ó. Tem um controle aí, ó. Pega o controle aí pra você ver. Aqui, ó. Esse aí é um retro game. Né? Aí ele já joga Street Fighter, algo que eu joguei na infância, É muito legal, cara. entendeu? Esses dias coloquei pro Felipe também jogar um retro game. Mas ele é muito pequenininho ainda, né? Mas logo já tá lá Mas no mexendo outro nos dia, botões. papai, quero jogar de novo. Aí a Damares olhou pra mim e falou, aí, tá vendo? Deixa ele jogar videogame. Com 3 anos é muito novo. Enfim, vamos lá, ó, voltando, ó. E aí Eu esse acho que a foi gente o vai ter que nosso fazer, episódio tipo, com mais views, né? Sim. Anos 80 parte 1, o anos 80 premiado. parte 2. Pô. Dos react aí. Surpreendeu, né, pô? Cara,
Sr. Peterson, É muito legal. Existe muita gente nostálgica, né? Tem muita Do coisa pai boa dele, naquela só época, drible. né? Pra frente, um E pouquinho. ainda hoje, Ah, cara, esse aqui também. Fazer essa contravenção, tipo, pegar o carro do pai, fazer essa contravenção. Essas coisas, tipo, ilegais. Cadê o slot? Quer chocolate? os Goonies. Seu Meu próprio Deus. peso. Ó, É épico, né, meu? E agora, ainda existe algum personagem chamado de O Gordo? O Gordo? É, No filme? não, Pode? Já não pode. Depois eu tô pegando pesado. Que ofensa, poxa. Sem chance. Mas enfim, na época esse era o Gordo. Fita cassete, hein? É isso aí, Dado. Não estrague tudo agora. E Ô, prepare tá ali o japonesinho que inventava as coisas, né, meu? Hoje em dia a gente entra em muitas As polêmicas James Bond, com os hein? padrões Música. antigos. Cara, esse é um filme. Um desses atores que morreu jovem pra caramba também. não É. foi? Tá rolando um lance, né, de filmes que estão dessa época que eles estão fazendo. Não um reboot, né? Mas alguns Foi, alguns fazem não, reboot, não, outros fazem Cara, continuação, pô, né? que- Sim, sim. Esse é um filme também espetacular. Ah, eles viu, poderiam fazer, né? cara? É que esse fica Merlin. aquele. Tentaram fazer com Matrix e não deu certo, né? Ah, mas isso aqui do Matrix, acho que os Deu caras... medo de não dar. Pô, eu fui no cinema assistir Top Gun com medo. Eu falei, não, Caiu. acho que vão Ah, mas Top vão Gun... fazer merda. Né? Top Gun ficou fantástico, mas só que Top Gun Matrix, eles... acertaram, cara. Eles... E o Caça-Fantasma novo também acertaram. eles, Puta homenagem bacana. eles adaptaram demais, né, o Matrix pra... O novos que justo os novos quebrou da tempos. estátua. Eles tinham que ter mantido a característica e não colocar alguns aspectos pra poder... Sebastian Barrel Oliver é um passar garoto pano que pra algumas usa coisas, sua né? imaginação como refúgio História dos sem fim. problemas do dia a História dia, sem como fim. as provas do colégio, uma livrando Lugar que E foi um filme eles muito tentaram bacana correlacionar também. com algumas crianças que acabam vivendo o seu próprio mundo de fantasia. Ah, Tudo tem um sentido, né, pra eles poderem. Foi o que a gente falou. O problema é o mesmo de sempre. É problema E assim, na a escola. característica mudou um pouco da infância, da infelizmente, encarar pré-adolescência, a perda do de um pessoal, familiar, então acho no que caso, talvez não atraia tanto Não. a molecada de hoje. Mas só que você percebe que a produção, todo esse contexto... Harry Potter é antiguinho também, né? Se a gente for parar a pensar com essa questão de magia, Ah, tá, não. É. tal, né? É recente, mas não é tão recente, né? O roteiro em si não. Mas é 2000, né? Acho que é anos 2000. 2000, cara. Já faz um tempinho. E aí essa foi a primeira parte dos anos 80. Depois a gente vai fazer. A gente acabou fazendo mais uma parte dos anos 80 e aí a gente fez um dos anos 90, né? Isso. Se não me engano, ainda dá. Os Ainda, raios, ainda cara. o que tem de filme ainda que a gente pode explorar, né? Tem coisa pra caramba. E Ah, as mas... pessoas Bom, Tira da curtem, né, Pesada Carlinhos? é até fácil pra quem é da nossa geração, Um mas Tira da acho Pesada. que... Um Tira da Pesada vai ter Tá rodando, é isso aí. as produções, cara. É isso aí, tá rodando mais um. Vai nascer um 2023, né? Tira da Vai, Pesada 2023. Vai ser muito legal. Inclusive o Diana Jones também, né? Puxa, do Indiana Jones. Ficou Tá pra muito lançar, show de bola. acho que esse ano agora, 2023. Né? E se perdeu um pouquinho, né? Os mais jovens acho que não Mas vão jovens se ligar. não vai se ligar quem é. Mas eu vou falar pra você, da trilogia do Tira da Pesada, eu gosto mais do 2. Do 2. Valeu, pessoal. Vamos, que é só o começo. Ô, Baratinha, é nóis. Falou, até a barata. próxima. É isso aí, Tira da Pesada. Bom, filme sempre é bacana, né? Puta. Foi legal, né? É bom, a gente Bem ainda legal. assiste bastante série, filme, a gente ainda consome demais isso. É. Mas só que acho que o peso que tinha antes eram das produções, dublagem. Nosso time também é um pouco diferente, já não dá tempo também de assistir tudo aqui, né? Putz, mas é lançado, né? O que tem de seriado, meu. a quantidade de conteúdo hoje é Muito, absurda. Streamings da HBO, streaming de todo mundo. Vai chegar uma hora que você fala assim, putz, pra mim assistir tudo que tem, eu vou levar 30 anos, sei lá. Você não vai conseguir assistir. E tempo, né? Bom, vamos lá, EP20. O que foi? O que a gente fez no EP20, legal? Vamos ver. Vamos ver se a Mano, e o gente que lembra te aqui. tocou na Opa. vida? Por quê? Entrevista. Pois é, o trabalho com o Aí, ser humano, Alan aí. ele surgiu, na verdade, a partir da Não arquitetura. adianta, Você vai passar a vida inteira sob as regras dos seus pais, Sim, sim. sob as regras dos outros. Por quê? No seu espaço, ensina, mostra os prós, mostra os contra. É muito bacana. A Ana, ela é arquiteta,
é também terapeuta, ela trabalha bastante com a harmonização de ambientes, que algumas pessoas acabam conhecendo como Feng Shui, né? Feng Shui. E fora isso, ela é uma consteladora familiar. Então, além de organizar a energia da casa, ela acaba também organizando a energia da pessoa, né? E trazendo consciência, né? Eu acho que é essa parte mais importante para poder lidar com a vida aí. E também foi um episódio bem, bem legal para quem quer entender um pouco mais sobre energias, autoconhecimento. Assistam. Pra quem caiu de paraquedas aqui agora nesse momento, o Negão faz parte Sim. é terapeuta. Sou terapeuta também, muitas integrativo. das entrevistas foram pessoas ligadas a esse ramo. Sim. E a gente fala também um pouquinho de tudo, ó, da medida do possível. Então a gente tem episódio que fala de filme, a gente tem episódio que fala de alguma novidade, de tecnologia. A gente teve advogado. Quem mais, Negão? Putz, Terapeuta, coach, o Ale com o lance do rapé. a parte das medicinas da terra aí, né? Da cura, das curas da terra. E daqui a ayahuasca, pouquinho vai rapé. começar a vir os irmãos espirituais. Os né? irmãos espirituais que a gente está fazendo episódios. Vamos tentar pelo menos uma vez por mês a gente trazer essa questão espiritual para a gente poder desenvolver. Porque, mais uma vez, espiritualidade não é só para a gente viajar na maionese e ficar tendo conhecimento oculto. Não, é para tentar entrar em conexão com a parte espiritual para lidar melhor com a nossa vida cotidiana. EP21, Negão. O que a gente falou no EP21? Olá, meus Vamos amigos lá. do Pode Tudo Mais Um Cast, aqui é o Leandro Negão. E hoje, junto com o Rubem o Ovo, a gente vem com uma notícia triste e fazer um vídeo homenagem a Foi a morte alguém do Jô, né? que participou da vida de muitos brasileiros e de diversas formas, que é o nosso Jô Soares. Que isso? Nossa senhora! Que isso, cara? Você tá loucão, meu. E o Jô, Então, cara, política Ó, empregada, tem muita- que algum- não. algumas pessoas curtiam ele muito. Na verdade, a maior parte das pessoas curtiam bastante o Jô. E outras achavam ele um pouquinho. Isso é real, tá? Arrogante. Mas não é algo que ele transmitia pra gente tanto no Vivo Gordo, na parte de comédia, como entrevistador. Um cara super culto, inteligente. A gente nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? Ah, não dá. Barato, não tem né? jeito. Poxa, e era bacana você rememorar e traçando um parâmetro com o que o Barata falou, e é verdade. Por que os podcasts estão fazendo tanto sucesso no formato de entrevista? Porque tá uma entrevista mais livre, Sim. mais solta, É isso aí. e é o que deu Que é o que- abertura, que é o que né? ele já fazia, né? Os talk shows, de certa forma, os podcasts se adaptaram e juntou um pouquinho do rádio, né? Uhum. A parte de estúdio, e essa questão do talk show, né? Aí formou o podcast. Então esses caras são os precursores, né? Isso aí. Saudades de Jô Soares. Sim, Gente o Soares foi muito bacana, cara. Eu curti demais Vivo Gordo. Também é algo que para nossa época, as piadas e tudo que rolava no Vivo Gordo não ia rolar nos dias de hoje, mas isso fez a nossa infância aí mais alegre. EP22, hein? Que É, o não vou dar EP22? spoiler não, Ah, vamos ver se vocês descobrem, vai que eu segunda falo. parte. Ah, já sei que filme que é. Segunda parte dos anos 80. Mas tá bem parecido com o que tá aí no comecinho aí. Show, hein? A segunda parte dos anos 80 também teve. Tem ainda esse... Bastante filme. Carrossel. Tinha esse carrossel ainda. Acho que. Nossa, é da antiga, né, meu? Ainda tem nos barquinhos. Ele cometeu um pequeno equívoco aqui, gente. A segunda parte dos anos 80, que é o episódio mais visualizado. Ah, é? É. Teve Então bastante. essa aqui, é o EP22, é isso? Isso. Mas bacana, gente. Faz parte do mesmo. É só a continuação. E a segunda parte acabou tendo bastante repercussão. Show, vamos ver. Aqui é Garotos Perdidos, né? Bom, deixa eu ver. Sinceramente, Vou matar em 3 segundos. Ah, isso daí assim, só na primeira. Vamos Pera aí. deixar passar um pouquinho pro pessoal ver, porque isso é Olha lá, impossível a gente não lembrar, né? Marcante, Vai lá, né? Quer falar já ou não? Não, deixa tá. rolar, Deixa rolar, aqui. pessoal. Quero ver se o pessoal vai saber também. Deves aprender a ocultar o teu dom especial. Cara, tá aí. E aprimorar o outro teu que podia poder. rolar. Eles tentaram Até o fazer momento. continuação e acho que não rolou muito bem, né? É que. Mas também um reboot talvez seria legal.
Que reunião. Eu acho que é uma Sean história Connery. bem... Sean Connery morreu já, né? Infelizmente faleceu. Sean Foi um Connery dos morreu. melhores Já 007. ia rolar o Sean Putz, Connery. foi, cara. Um dos Mas primeiros, só mas que um dos o- melhores que eu vi. Seria interessante isso. Ele Ele era Roger Moore, colocaram ele era raízes inglês, do né? 007. Ele Raiz, era, né? era inglês, O era Sean Sir. Connery Depois os outros Ele era tentaram Sir colocar algumas Sean histórias que não Connery. ficaram tão Foi bem elaboradas, né? os outros não ficou... Enfim. corado lá pela Pela rainha rainha. e tal. É que a Pessoal, alguém já direção, matou às vezes, aí? perde um pouco a mão, né? É difícil também acertar sempre, né? Alguém Por já mais- matou? Bom, agora o ator principal me fugiu o nome dele. Puta, meu. É Christopher... Christopher Lambert. Isso. Christopher Eu estava Lambert. só na dúvida. Vamos ver qual que é o próximo aqui. E aí, fala, vai. É, o Highlander, mano. Highlander, cara. Porra, mas Eu acho que Highlander, os primeiros, os né, 3 dessa- primeiros foram Foram legais, né? pra caramba. Aqui, ó. Te pego lá fora. Esse Não também. digo nem questão de treta, tá? Pessoal, de sair na mão, não é isso. Mas, por exemplo, o cara é um valentão, Sim, certo? Sem chegado na escola. Você ia ficar perto de um cara desse? Não. Você não ia ficar perto. É esse mesmo que era Não, pra mim era o primeiro. É esse mesmo. Esse que deu o Esse aqui pico de vocês- visualização. Esse aqui vocês não acertaram. Tooth Turf. Aí. É isso aí. Tough Turf. Tuff Turf. Esse eu não lembro mesmo. Não, esse eu não lembro mesmo de ter assistido. Não é? E de verificar, assistir os nossos outros vídeos também, tá? Sim, dá uma Curta, bisoiada comenta, lá. compartilha e a melhor hora agora para você se inscrever e compartilhar com todos. É isso aí, negão. Vamos que vamos, pois é Valeu, só o começo, Baratinha. pessoal. É nóis. É nóis. Falou, até a próxima. É isso aí. Foi bacana pra caramba. Voltaremos com esses episódios de Ainda tem filmes. filme, ainda dá pra explorar anos 80. Poxa, Depois a gente fez anos 90, né? A gente É. fez um dos anos 90. Não sei se foi um ou se foi dois também. Acho que a gente Bom, a gente vai dividiu. ver aqui. É. Não lembro, Daqui você a pouco vai acredita? ver. Não lembro se foi um ou se foi dois que a gente dividiu também. Mas vamos lá, EP23. O que é o EP23? Não lembro. Melhor. Foi o primeiro aí, ó, mesmo, né? Foi. Primeiro dos anos 90. Restando apenas 18 dias para o choque entre a Terra e o asteroide, a única solução possível é enviar astronautas em um ônibus espacial até a superfície do asteroide e lá Armagedon. perfurar 800 pés para colocar uma bomba nuclear. Armagedon também foi legal. Então, o modelo de dados Começou a falar dos anos 80. Também não ia Não, lembrar, não. Ah, mas a ideia era essa, Armagedon. Engraçado. Vamos lá, antes de Isso falar, aqui. mas enfim. Ah, eu vou, uma passa a mão um outra pouco, coisa, Barato. deixa Fala eu- pra Vocês gente não o que você acertaram. faz. Vai. O barato, Deixa eu ver se eu o tenho- barato, o negão tá lembrando, eu não tô lembrando. Ó, o Keanu Reeves Mas você eu não- só você lembro não do lembra velocidade disso aí? máxima. É o... Patrick Swayze. Patrick Swayze. É isso mesmo, cara. É o filme que eu tô lembrando. E os caras se organizam, assaltam com máscara dos presidentes, lembrei né? do filme, Vocês não conseguem lembrava do nome lembrar nem algum igual. roteiro que o cara, o policial se infiltra na gangue e no final meio que vira casaca, assim? eu lembro do Velozes e Furiosos. Aê, bicho. Esse filme, até onde eu lembro, É muito uma parecido. polêmica, Não, e tal, rolou os caras tipo um plagiaram processo. o roteiro desse Precisava filme de com Velozes e investigar essa Furiosos. informação, até se É. alguém tiver aqui. Eu- Filme, eu não confio. Olha lá. Basicamente- Aí sim se chamou. Lembro do filme Caçadores de sua falta emoção. de sono ao frequentar Caçadores de grupos de Agora já é autoajuda. outra, hein? Seven. Cara, esse filme Não, fez um tudo adulto. sucesso, né? Fez, cara, quebrou paradigma. Seven, não, Seven a gente colocou também na hoje. né? Colocou também. Misterioso e sem pensar. Colocar laterais É isso pra aí, a gente apoiar. fez duas partes. Essa é a primeira parte dos anos 90, porque esse aqui, ó, a gente começa o outro episódio com essa cena desse filme aqui. Você lembra qual que é, negão? Ixi, agora não lembro. Não lembro de novo. Boa. É isso, então a primeira parte foi no EP23. Aí eu acho que o EP24 que a gente vai pôr agora não é a segunda parte, é acho que alguma entrevista, vamos ver. Não lembro agora, vamos ver. de E cabeça. estamos aqui, Ah lá, né, com o incrível. sacerdote Marcos Garcia. Boa noite, Marcos. tudo bem? E aí, Primeira vez que ele veio pra cá. começa, né? Porque é aquele lance que a gente tava comentando, né? Um indica o outro e tal, e aí vai juntou, né? Que veio através do Alê, Através do tudo. destino, juntou essa galera aí. E mudou um pouco o corpo, né? Quer não, a gente vai trazendo algumas pessoas, agrega no nosso trabalho, na nossa forma de interagir com as coisas. Eu acho que
fazendo essa retrospectiva, a gente percebe até a nossa evolução, né? Sim, exatamente. Pô, episódios. você pegar o primeiro episódio lá, tudo durão, meu, câmera, tudo enquadramento zoado, tudo, meu. Óbvio, né? Um aprendizado, né? A gente vai, Sim. quanto mais for fazendo, mais técnica e mais. gente vai A interação do pessoal também inspira a gente melhorando. Exato. a melhorar. E, gente, por A isso. gente deu muita sorte, a gente nunca pegou um convidado que, tipo, não falasse, né? Tipo, um cara meio travadão. Travadão, verdade. Entendeu? Porque aí também aí não flui, entendeu? Se pegar uma pessoa muito roda presa, a gente. E não flui. E aí a gente, pelo menos por esse primeiro ano, a gente começou em março, eu já nem lembro quando foi o Março, primeiro sabe, episódio. eu não lembro a data, Barata, mas acho que é isso aí. Mas não começamos em janeiro, né? Começamos um pouquinho depois. E aí nesse quase um ano, a gente melhorou muito, né? Na real. Foi bacana. E, gente, por isso, curta, comenta, compartilha, que isso é muito importante. Vocês estão assistindo até aqui. Ajuda a gente aí Tá no lá. canal, hein? Então EP24, Pai Marcos, hein? cara? Marcos, Gente como boa vai? demais. Marcos, prazer por ter aceito o convite da gente. Tá aqui colocando a sua experiência aí e o nosso bate-papo. Boa noite, eu que agradeço essa oportunidade de estar com vocês aqui. É que não tá aí, É a né? primeira vez que eu gente não pegou do participo de YouTube então esse realmente corte. eles Mas usam esse foi um suas capas para episódio quê? Para que a camuflarem. gente colocou Libras, né? Verdade. Isso, quando você for assistir Verdade. no YouTube, Vai estar com Libras, é verdade. por quê? Porque o Pai Marcos, dentro do trabalho dele, ele tem muitas pessoas com deficiência auditiva, né? Então as pessoas acabam não tendo condição de escutar. E tem o Marcelo, que é o Marcelo Libras, que a gente pretende trazer ele aqui também pra gente bater um papo, que ele faz e tem um trabalho muito forte, já foi na TV, já fez a tradução em Libras para algumas pessoas conhecidas aí também, né? E eu acho bacana a gente frisar isso. Então foi bem importante. Foi bem importante. Tirar só os espíritos que tem que ser resgatados. E a Pomba Gira, e é bacana que isso está também na parte que fizeram uma entrevista uma vez com o Chico Xavier. Assim, e alguns, quando passam a entender, a perceber que qualquer religião ou qualquer sacerdote, ele quer fazer o bem para a comunidade, que é isso que é a grande questão. A gente busca fazer o bem e nada além disso. Então, assim, poxa, é o trabalho com vocês. Só igual falar assim, o Marcos tá aí, não é o Marcos, não. É o Marcos. É a vivência. Bom, Marcos, só tenho a agradecer. Eu que agradeço. E Eu sei que foi muito pouca coisa, conversamos, foi tem muitas uma coisas para entrevista falar. bacana. disso. Sim, Ele poxa, acabou dá- contando da história dele, né? E acabou que a gente se aproximou mais. E é legal porque ele tem uma calma, uma dedicação com essa questão da religião que é a Umbanda, mas eu acho que transcende essa questão religiosa porque ele ajuda muito as pessoas no seu cotidiano, que é a proposta da espiritualidade, como eu disse, né? Então ele acaba tentando fazer isso em prol do ser humano, da evolução das pessoas de forma tranquila, natural, né? Empática pra caramba. E é isso aí. E como a gente já falou no outro, né? O Ale puxa O Ale uma que pessoa, foi outra, puxando o tal, bonde, E né? aí a gente tem vários episódios legais aí pra falar desse tema. EP 25 agora, negão. Vamos ver o que é. Isso aí. Será que é a segunda parte dos anos 90? Eu não lembro. Vamos ver. Ah, não é não. Olá, meus amigos do Pode Tudo e Mais Um Cast. Mas eu acho que fez o pessoal buscar mais sobre política. E às vezes as pessoas exigem muito, E foi não um vou dizer episódio profissionalismo, mas uma bastante assistido, hein? profundidade. Quase 3.000 visualizações. Não, foi bastante assim. A gente Esse. falou sobre o que mesmo? Você lembra? Então, na verdade, nesse episódio foi para falar um pouquinho sobre os três poderes, né? Pra gente Das entender pessoas um pouco mais e a sobre gente como que a gente é legislado, sobre como a gente pode entender um pouco mais sobre a política. Tipo, mais uma vez, como a gente tentou colocar, não é questão de direita e esquerda, né? Não é questão da forma como você enxerga a política, mas como a política é hoje no país e para quem que a gente tem que cobrar o quê, de quem a gente tem que exigir, entender um pouco mais sobre a questão do nosso voto, valorizar sim o nosso voto. Então a gente tentou esclarecer o máximo possível
sobre um resumo do que é a política no país. Tava numa época meio pré-eleições, tava Sim, chegando já, né? Já estava chegando as eleições e ainda hoje ainda é uma ainda é uma polêmica, né? Então a gente precisa entender, a gente precisa tomar poder, né, dessas informações para poder exigir aquilo dos nossos governantes. Mas, gente, retornando à questão um pouquinho que eu até falei no episódio parte 1, infelizmente acho que está para vir uma PEC aí que a gente não pode mais falar tão abertamente sobre o que você acha da política atual, né, ou criticá-la, né, e isso é triste, né. Então isso é uma forma de censura, a gente não pode dar tanta opinião sobre a política. A gente pode, isso pode se tornar um crime. Mas isso ainda vai ser polêmico. Inclusive, tem que até tomar cuidado com as palavras que a gente usa, né? Porque essa palavra tem que falar assim, né? Tipo, tem vários canais que dão uns cortes. Uns cortes. Então, assim, gente, ainda tem polêmica aí conectada a esse tema. Beleza, vamos lá. A gente, como bebê ainda político, a gente não tem, nem vai ter tão rápido. Mas só que, poxa, a gente avançou demais. E foi um episódio que vocês dois estavam em home, né? Isso, a gente estava. Ficou legal, né? Nova República, não, de Nova Democracia. Informativo. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu colocar de forma não polarizada as informações que todo mundo tem que saber. Democracia, né? E a democracia nada mais que é um regime político em que todo cidadão que é elegível participam igualmente, né, diretamente ou através de representantes eleitos, na proposta, no desenvolvimento. Coisas que nós não sabíamos, a gente foi pesquisar para tentar colocar, né, com essa questão da democracia, a questão dos 3 poderes, as coisas que a gente precisava falar para as pessoas, a gente foi pesquisar dentro daquilo que está sendo vigente hoje no nosso país. E na criação das leis, exercendo o poder de governação através de sufrágio universal, ou seja, vão e escolhem os seus representantes. Então, nesse caso, a gente vai ter eleição daqui mais ou menos 2 semanas, então nós iremos escolher presidente, governador, senador, deputados estaduais, federais e distritais, né? E uma PEC, né? E aí, nesse caso, o que acontece? Se for vetado, esse projeto, ele volta para casa, ele volta para o Congresso, e aí o que acontece? Há uma votação para derrubar o veto do presidente. Ou você derruba o veto ou você mantém o veto. Geralmente, pegar um projeto... Não é só o presidente que comanda, né? Porque a gente foca muito, que é o que a gente tentou colocar, né? A gente foca muito, presidente, governador, prefeito. Mas a gente esquece que quem governa junto, na verdade, tem um poder equivalente ou superior, são os vereadores, os deputados, os senadores, que eles acabam aprovando ou não algumas coisas que a gente precisa de mais eficaz no nosso cotidiano. Então, foi legal, foi muito bom, esclarecedor, e fico contente que eu não tinha percebido que o episódio já tinha chegado quase a 3.000 visualizações. Então, significa que o pessoal acabou pegando bastante informação. Na média do nosso canal. Do nosso canal, é um número legal. Teve bastante visualização aí. Bom, EP26, bora. Ainda vai ter mais coisas falando, acho que, sobre esse assunto ainda pra frente. E aí, o que você aprontou pra nós hoje, hein, meu? Cara, segunda parte dos anos 90, né? Isso aqui que vocês vão acertar rapidão, quer ver? Continuando a segunda parte dos anos 90. Lá, a gente pode colocar na tela aí pra vocês. E aí? É que, assim, não sei se é porque fica fácil, porque eu já sei. Mas essa... Bom, logo de cara, assim, eu não sei. Esse aqui, ó, enfim, esse aqui era o Jurassic Park, tá? Jurassic Park. Que fez uns cortezinhos, né, pra poder fazer pra não ficar tão longo e tal. Aí aqui a gente já passa pro outro. Agora sim é o Seven com o Brad Pitt. E aí ele provoca a ira. É foda, mano. Aí ele já tá vendo a cabeça da esposa. Da esposa, né, na caixa. Pô, Brad Pitt também fez longe daqui. Cara, é muito tenso, né? Não vem aqui. O que quer que eu ouça, fique longe. John Esse Doe filme é tenso, né, cara? Então, esses são comportamentos que não podem ser dissociados do humano e que são considerados pecados pelo catolicismo desde a Idade Média. Sim. Os 7 pecados capitais. Tipo assim, o pessoal tá sendo muito falho, então a gente tem que colocar como pecado. Muito inveja. Gostaria de ter vivido com você. Está ouvindo, detetive? Estou tentando dizer o quanto eu admiro você e a sua bela esposa.
Trace. Quer dizer, eles passaram o filme inteiro tentando pegar o cara. Poxa, né? esse final desse filme E aí é tenso, né? pra estimular a ira, né? No final, o cara meio que se rende, entre aspas, vai. Ele deixa os caras deixa os pegarem caras pegar ele, ele. pra terminar o plano, né? Sim, pra mostrar, né? Fazia os toda a 7 parte. pecados. Mano, O que você disse? É perturbador. É, ver psicopata, né? um membro da Totalmente, imprensa comprar totalmente. informações dos homens de seu distrito. muito Meu, Simpatia pura. o cara pega. Tem uma parte que é foda. não é o Senhor dos Anéis. A Nossa, construção desse filme foi muito bacana. Né? O enredo. Esse daí, o Seven, acho que a gente assistiu no cinema, cara. Acho que você fala no episódio que você viu no cinema mesmo. É. Agora o próximo aqui. Ó. Mas é bonita a fotografia aqui, a muralha aqui. É um filme de época. O ovo matou rapidinho. Vamos lá, então vai. De Bruce, um poderoso pretendente à coroa da Escócia. Ah, já sei. E esse é o segundo melhor filme que eu já vi na vida. Se eu falar pra você que até hoje eu não assisti esse filme inteiro, você Soube acredita? que É show de bola. Ó, e é um filme antigo, porém atual, viu? Evidentemente, para atrair mais dos seus Caraca, velho. Aí. Sério, mano, Coração Valente é muito da hora, mano. E é um filme antigo. Ator do. É, não coloquei todos os filmes, né? Mas foi bacana pra Foi caramba legal também. também. E foi um episódio que também a gente teve quase 2.000 visualizações. Então teve bastante. Esse que a gente acaba trazendo filmes, o pessoal. É um episódio que fica temporal, né? O pessoal sempre vai querer ver, rever. O pessoal sempre tá pesquisando sobre o tema, né? Sim, é. Gente, curta, comenta e compartilha. Assiste, hein? Vai lá, Sim. segue a dica aí. Vamos tentar adivinhar os filmes com a gente ali, naquele episódio. EP27. Vamos lá. Foi para 23% no dia 1º do 10. Tava quente. 29 de setembro, desculpa pessoal, 29 de setembro, 22%. Eu acho que foi 3 dias depois, não, semana 2 dias depois, da eleição 23% que a gente Rodrigo fez Garcia. esse, não foi? Dia 1º do 10, Já tinha véspera passado o da primeiro eleição, Não, pesquisa acho que não, a gente da não Folha tinha- Governo de São Paulo, deve ser na votos semana. válidos, divulgado em... Bom, pessoal, Quem então... não assim, acompanhou tanto, essa aí foi a polêmica dos institutos de pesquisa. Que a gente... Que assim, de certa forma, qual que foi a briga e a questão? Que os institutos de pesquisa poderiam manipular a vontade do povo através de pesquisas compradas, empresas que mudaram de nome, etc, etc, etc. Né? E que algo que rolou muito foi para a mídia, algumas empresas estavam para serem investigadas, nem sei o que acabou rolando sobre isso, o que findou, mas acho que tinha alguns processos aí que estão rolando ou vão rolar ainda com algumas empresas, alguns institutos de pesquisa, tá? E os institutos de pesquisa não são só conectados às eleições, algumas pessoas não sabem, os institutos de pesquisa trabalham, por exemplo, eu quero abrir um restaurante, eles vão pegar a área ali, vão entender como vai funcionar o seu nicho e te dar uma pesquisa para você saber se você abre ou não um restaurante, abre ou não uma loja de esporte. Então vai muito além das eleições, tá? Instituto de pesquisa não é só para fins Só pra eleitorais. eleição, EP28. Batendo papo em off aqui bastante aqui com o nosso convidado, que é o Carlos Carmona. Até achei o nome, o Carlão o também, sobrenome que veio através do bem Ale. diferente. Carlos, brigadão por ter aceito o convite aí e participar Esse foi o Papo de Exu, é isso? Isso, Papo de Exu. conosco aí para contar um pouco da sua É história. verdade. Não, daquilo que você Papo de Exu não. Esse daqui foi o... Infelizmente, hoje especificamente do Carlos. existe um preconceito muito grande quando Depois você Papo ele de fala Exu sobre a foi, vida foi da pessoa. depois. Tá. Primeiro ponto, já vai te chamar de charlatão, E de oportunista, porque envolve Ele é dinheiro. advogado, né? Infelizmente, O Carlão é envolve advogado, dinheiro. Até uma questão trabalha, acho que com causas trabalhistas. Eu até achei que o Carlão fosse advogado para trabalhar com a questão criminal, né? Ele trabalha com civil, né? E, poxa, foi um papo bacana. Ele também a história dele é legal porque ele sai de ser evangélico e a família toda dele ser evangélica e ele acaba se conectando à Umbanda e tem um processo dele do porquê que ele faz essa transição que é muito bacana que ele conta na história. Ele acaba incorporando e nem percebeu que tinha incorporado, só percebeu depois que ele acordou, que ele saiu da incorporação. Foi bem bacana para o pessoal entender como que funciona esse processo, que ele saiu de uma religião totalmente distinta, né? E acabou hoje, ele tá junto com o pai Marcos, né? E acabou
se dedicando já há muitos anos, se dedica já há muitos anos à Umbanda. E tem o oráculo de Exu, que é o que ele acaba se conectando com as pessoas, com os clientes, né? Então, informações espirituais através do oráculo. E para quem não sabe o que é oráculo, é algo que vai, de repente, você pode fazer perguntas sobre alguma coisa que tenha a ver com a espiritualidade, algo que pode estar conectado ao seu futuro, ao seu presente, informações que você pode obter para facilitar a vida e também entender os problemas que possam estar ocorrendo no seu momento atual. É isso aí. Vou abordar aí mais um pouquinho para frente, mas é um assunto que é bem interessante. No candomblé, onde eu frequentava, também tinha isso, né? Separado. E para mim aquilo era novidade. Homem de um lado, mulher do outro. E os trabalhos começaram, e eu procurando o centro, falei, legal, bastante gente, deve ser da hora, né? E começou e passa 1 hora de incorporação, e incorpora para lá, incorpora para cá, todo mundo incorporado. Aí, de repente, eu vejo o pai de santo, ele vai no meio do terreiro, ele levanta o braço assim e falou, gente, pausa para fumar. Todo mundo desincorporou, saiu, foi fumar. Passou uma meia hora, voltaram. Eu falei, não pode ser um negócio desse. Para mim não é negócio sério. Você tá... E tipo assim, pausa pro lanche. Pausa pro lanche, pausa para tomar uma, né? E aí não achei. Ficamos lá, moramos lá quase 2 anos, voltei. Quando eu voltei para São Paulo, que eu fui no centro do Michal, eu cheguei lá e já não senti mais a mesma energia. Tanto que o centro fechou, acho que 2 meses depois. Não senti mais a mesma energia, tenho muito carinho por ele tá morando na Europa hoje. É uma história bacana, né? Sim, o Cardão tem uma história muito rica com a nossa questão. Sabe, por que é legal? A gente entender a pessoa, né, do médium. Então, assim, para entender que não é um super-humano, é uma pessoa que está conectado com as coisas da vida de forma normal, cotidiana de forma normal, e agrega a espiritualidade para tentar ajudar a si próprio e também as outras pessoas que acabam buscando isso. Bora lá, EP 29. 28 do olha aí. Os chamados livros dos espíritos. Acho que foi um papo mais aberto, né? A gente pegou, a gente o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis. Tá. Só que chegou depois. Foi o início, né? do bate-papo, né? Dos irmãos espirituais. Começou meio que aí, né? Sim. No momento que eu me senti que eu precisava alçar. Quando eu era bem pequeno, eu tinha várias vezes um sonho com a mesma coisa. Eu também amo Krishna, mas eu não sou hindu. Eu amo Shiva. Shiva é Espírito Santo, né? Shiva, né, que é o chefe dos Exu lá na Índia. Pô, mas eu não sou shivaísta. Então, e você tendo essa mente aberta, você consegue navegar. É que as pessoas... Krishna, acho Krishna maravilhoso. Bom, um episódio mais focado na espiritualidade dele, né? E para falar num assunto bem específico, né? De lance de espiritualidade. E vocês bateram esse papo bem legal. E aí desse episódio começa, acho que vinha a ideia de juntar todo mundo, né? Sim. Meio que desse episódio que vem a ideia dos irmãos espirituais, enfim. Já vinha, né? Um bate-papo sobre isso. E aí a gente fecha com ele depois. Agora o próximo é EP30, negão. Vamos ver. Obrigadão mesmo. Era. Viu? E claro, a Fabi acompanhando, né? Porque precisa ter pelo menos uma flor no meio do... no meio dos ogros. Aí começa o lance dos irmãos espirituais. Deixa eu só... Tá todo mundo aí. Né? Inclusive a Fabi tava... Tem que dar uma pombagira, né? Tem que ter uma pombagira. Tem que ter... O feminino precisa dar a hora da graça, né? Fabi, desculpa a brincadeira, tá? É só para provar o nível de amizade e intensidade aqui, que eu acho que foi bem interessante, porque falar sobre espiritualidade, eu acho que casa um pouco com esse carinho, né? O carinho, o respeito, essa integração, ela assim, na verdade, sim, fica latente essa conexão do guia com a parte espiritual. E não tem uma vez que ele não vem. Passar um pouquinho pra frente, ó. Sim. Mas eu não tô sentindo cheiro. Lembra que eu fiquei um tempão sem cheiro? Aí eu lembrei de uma aula lá no IPPB, cheiro de madeira podre, pai. E é legal essas interações espirituais, para a gente poder entender os conceitos, entender como que funciona essa questão do médium. Então, esses bate-papos dos irmãos espirituais é para as pessoas absorverem dessa forma, né? Então, são médiums, pessoas que já interagiram ou interagem com a religião e com as fenomenologias, né? E outra, sempre tentando trazer para o natural, né?
Porque em algum grau todo mundo tem conexão com a espiritualidade, mesmo que não perceba assim tão latente. E pra gente também perder um pouquinho do medo, né? E do misticismo, que tipo, às vezes a pessoa acha que é algo uau e tal, às vezes são coisas mais naturais, mais sutis, e que não devem exercer tanto poder e influência complicada no outro, né? EP33, vamos ver. Então, essa ligação com todos, Marquinhos. né? Essa... Consciência o negra. esporte, acho que foi um episódio veículo que a gente ainda já muito fala ali na primeira importante, parte, né? Pra gente fazer com que todo mundo consiga se sentir unido, né? E igual. Essa questão da inclusão eu acho bem interessante. Bom, mais uma vez, né, para quem tá pegando agora, bom, deixa de curtir, compartilhar tudo. É a questão da hoje consciência negra. É claro que cada um vê a consciência negra de alguma forma, mas eu percebo que a gente tem que algumas datas são importantes. E foi bacana para falar que a com o gente Marquinhos consiga sobre isso frisar daí. essa questão da inclusão. E a gente acabou abordando alguns temas interessantes, legais. Claro, para alguns ainda é um tema sensível, né? É um tema muito sensível, mas assim, inclusive para o YouTube foi sensível quando a gente conversou. Acabaram dando umas restrições para a gente, mas a gente não falou nada demais, a gente só falou aspectos conectados a essa questão de personagem, questão da cultura negra. A gente até rememorou um filme antigo, né, que fala bastante sobre o negro, que a gente não tem muito disso aqui, porque a maior parte aqui é de negros e mestiços no Brasil. Aí a gente acabou falando isso no episódio também. Nesse episódio a gente fala do Intergalactic. Intergalactic. Um filme, né, enfim. Que acaba remetendo bastante à cultura afro, né? E os diretores, as pessoas que foram espelhadas, né, os personagens baseados em pessoas realmente, vamos dizer assim, não são personagens de ficção, é baseado em pessoas realmente vivas, né? Negros, né? Negros, atuais. Deixa eu ver, acho que tem até um pedacinho aqui, vamos ver se eu acho. De todos. Tem afrodescendente. Assim, em teoria, o certo, afrodescendente. Então, mas eu já ouvi muita gente falando, negão, que afrodescendente já não se usa mais há muito tempo. Porque, teoricamente, muita gente é descendente de afrodescendente e não sim, é preto, né? Por exemplo, eu sou mestiço, né? Tem bastante mistura na minha família de tudo quanto é raça, né? Mas só que alguns aderem à questão do preto, se referir a preto, né? E não negro. Mas, por exemplo, eu já tenho o meu apelido de negão já há tanto tempo, para mim. GL10, provavelmente, que é o Instituto da Sueli Carneiro. Aí rolou também o lançamento do documentário dos Racionais, né? Sim. Que é onde eles começaram a se reunir. Então eu espero que eles tenham falado de alguma forma, não só do Instituto, mas enfim, de quando eles começaram a se juntar, assim, e tipo, para verbalizar, né? Colocar em letra e tudo, aquilo que eles viviam diariamente. É muito legal isso. Bom, a gente na adolescência cantou muito Racionais. Racionais. É misto, assim. E Racionais realmente, na época que eles fizeram sucesso, não só negros, né? É que na verdade a gente acaba colocando só essa questão negra em si, mas só que pessoas de periferia ouviam bastante Racionais, que não tem só negros na periferia, né? E se sentiram representados, tanto é que por isso que eles fizeram um sucesso enorme. Racionais ainda hoje são bem reconhecidos, né, os Racionais MCs. Oportunidade de ir em um show. Acho que não daria bem siga, por exemplo, você só vê. Esse episódio foi bem legal, né? Ficou bem legal. Ficou então, muito bacana. Vale a pena demais assistir. Bom, falamos do Intergalactic, falamos dessas questões negras. Questões negras, falamos do filme do documentário dos Nacionais, depois demos uma pincelada na NBA 2022-23. Que ficou também bem legal esse resuminho aí que o Marquinhos acaba falando sobre a NBA. Sobre a Liga, o Leandrinho, né, do Warriors, que foi campeão como jogador e também na parte técnica, na comissão técnica. Vamos lá, 32. Você lembra o que foi, negão? Deixa eu ver. Vamos ver. Não. Fala, meus amigos do Pode Tudo e Mais Um Cast. Aqui é o Leandro, mais conhecido como Negão. E mais uma vez foi o Enki, né, que veio. Algo dito que tudo aquilo que eu vou compartilhar com vocês aqui nada mais é do que a minha própria experiência, não são verdades. Bem bacana no meu corpo que assistiu. Né? Na parte física, fora, né? Você começou a ver alguma coisa? Eu comecei a ver essas coisas fora depois que meu cérebro físico foi o meu instrutor espiritual na vida passada. E é bacana que o Enki é conhecedor de yoga pra caramba,
visitou a Índia com algumas pessoas, tipo como os monitores, explicando, entrando em alguns templos. Também na descrição tem o contato dele, então ele acabou até falando algo que achei bem interessante, é a origem da palavra xamã, que a gente utiliza e conecta ao povo indígena, né, o povo da terra, veio do sânscrito, né, que ele fala assim, que é Shraman, que depois deu origem à palavra xamã, que é algo que eu até decorei, porque eu achei realmente bem interessante. O Enki é muito culto, ele estuda bastante a história da Índia e do sânscrito, do hindu em si. Gente, vale muito a pena e quem sabe futuramente a gente vai trazer ele de novo para a gente bater mais alguns papos aí sobre a temática. Então esse foi o EP32. Agora o 33 é o Zé, né? O Zé? Isso, Zé Luiz. Zé Luiz, o José Luiz Ferreira, vai estar esclarecendo de forma mais limpa, né? Não tão leiga quanto a minha. Voz de locutor, hein? Quer ver? Zé Luiz, muito obrigado por ter aceito o convite e tamo junto. E é uma das experiências mais lindas que eu tenho é essa empresa, né? É verdade, da hora ia poder dublar tranquilamente, né? Eles são tão bons que... Né? E hoje eu faço conselho e ajudo nas decisões dos planejamentos da diretoria, as decisões mais estratégicas e eventualmente desenvolvo. E o Zé Luiz, muito bacana. Ele é uma pessoa assim, tipo, gente da gente gente e tem um conhecimento e a história dele é fantástica. Assim, ele foi diretor de empresas, presidente de algumas, trabalhou bastante multinacional, viajou muito, estudou muito fora do país. E ele deu aí a honra aí de bater um papo com a gente aí bem limpo, bem tranquilo, né? Foi legal pra caramba. Quem estiver assistindo e quiser ver esse episódio, vai estar na descrição lá do vídeo, né? Vai estar o link ali, entra pra assistir o Zé episódio, Luiz. Foi muito legal. A conclusão que o propósito daquela empresa é perseguir a excelência. E a excelência e perfeição são palavras que são muito próximas, sabe? Cada um faz o que quer. Sim. Desorganiza. E o que vai unir isso tudo? É o propósito, é uma imagem, é um conceito, uma ideia de empresa. Só um cortezinho, né? A galera que curtiu, vai lá, assiste o episódio inteiro. Isso, o Zé Luiz, coach, como eu falei, tem uma vivência bacana no mercado de trabalho. Ele é muito espiritualizado, mas ele trouxe esse conhecimento assim espiritual, que aí é onde eu acho bacana essas conexões, é entender que o conhecimento espiritual tem que alinhar com o nosso cotidiano, a nossa prosperidade, abundância, como a gente enxerga a empresa, a estrutura de empresa. Ele está com um programa muito interessante com relação a isso, toda essa questão de metodologia, enxergar a empresa como um organismo vivo e fazer com que as empresas se reenquadrem aí de uma forma efetiva para os mundos atuais, prosperidade. Né? Bom, último, lembra? Você vai lembrar. Bom, esse último aí foi muito bacana. Vambora, vai. E diferente, né? É isso. O último do ano. Fala, meus amigos do Pode Tudo e Mais Um Cast. Estamos aqui para mais um episódio. Aqui é o Leandro, mais conhecido como Negão. E hoje teremos um episódio muito bacana, que é os Irmãos Espirituais, né? O nosso ponto de encontro aí para bater papo de espiritualidade com amigos aí. Amado, e um agradecimento da presença deles que estão já no nosso meio. O ponto é justamente para fortalecer essa chegada do espírito, tá bom? Marcos, você quer falar alguma coisa antes de deixar o pai chegar? Eu já tô com muita energia dele aqui e eu quero que ele... E para quem não viu esse episódio ele acaba trazendo a mediunidade de incorporação e trazendo um espírito para que a gente possa conversar através do médium, né? O médium incorporado. Esse nego velho tá aqui com a permissão desse solo sagrado, desse fiador que faz citar bocado de tanta força. Esse nego velho tá agindo esse caldinho, tá agindo essa força, esse trabalho para mostrar para essas pessoas que necessitam de um pouquinho de conhecimento da espiritualidade, né, Zizifia? Boa noite, Zizifio, dono do casual, esse salve a toda. Boa noite, pai, salve suas forças, a sua bênção. Que Pai, o maior abençoe toda a vossa força, a vossa coroa sagrada, de vosso cheio, de vosso fiador que trabalha com vosso cheio de casual, esse moleque que tá meio da espiritualidade.
Mas não precisa ter de medo da espiritualidade, não. Foi diferente pra você? Porque esse também é de espírito, tá só no corpo, né? Só importa um pouco legal, de pô. conexão, um pouco de entendimento. Mas É que tudo pra quem vai já tá andar um dia acostumado tudo a lidar junto, com né? o médio incorporado, com a Umbanda, tudo é Esse algo nego pode assim, pintar aqui. diferente que a gente Pode, trouxe pode isso sim. para um podcast. Acredito que outras pessoas já fizeram Eles isso. cultuam, respeitam. Mas Como é a vida? é bacana a gente poder. Foi leve o papo, foi bem legal. Voivó, Né? Bachan e Dichan. Isso. Né? É, meus filhos mesmo. O Eles papo são com a um ancestralidade, apego, né? Com a espiritualidade, que foram Bachan, os, Bachan. foi o pai José, né? Que é um preto velho. Eles Né? têm uma dedicação Foi bem legal. forte com os netos. Né? E existe, interessante, que ele falou do Tata, né? Nós tivemos permissão, tanto eu quanto o pai Marcos, de trabalhar essa questão da ancestralidade dentro dos oráculos. E existe uma forma muito simples de se trabalhar, que eu tenho autorização, como ele também tem, que é você, em linhas gerais, é uma planta dessas que possa ficar dentro de um ambiente fechado, que não precisa de muita luz, não precisa de muita água. Um prato onde você vai pegar pedras que são representações das gerações passadas já mortas. E lá você vai colocar... E foi um assunto bem show, né, cara? A gente ficou falando sobre espiritualidade, foi informando, né? À medida que a gente foi conversando também com o pai José, com a entidade, a gente foi informando no episódio sobre algumas coisas, alguns detalhes, né? Tirando algumas dúvidas. Foi bem completo, achei que... Acho que aqui eu peguei no próximo corte, eu acho que a palavra final dele foi... Sim, pai, sim. Quanto às famílias que vós Michês conhece, Aqui, ó. a humildade leva vós Michês a esferas que vós Michês não possam nem imaginar. Exemplo deste meu menino. Jamais achava que iria ter um terreiro de Umbanda. E antes de Nego Velho encerrar, deixando a mensagem de filho. As pessoas falam assim, eu pratico essa Umbanda, eu pratico essa Umbanda. E qual que é a verdadeira? A verdadeira é aquela que Vó Michê faz com amor. Que Vó Michê não critica a outra. Quando Vó Michê escuta um guiador do caso A, que ele dá o fundamento para o Vó Michê, aquela Umbanda, ela vai transformar a tua vida. O candomblé vai transformar a tua vida. Desde que Vó Michê olhe para dentro de ti, filho. E veja que vós é um espírito. Porém, Vó Michê está nessa roupagem. E que todos os outros espíritos que vêm trabalhar com Vó Michê estão ali para ajudar a Vó Michê. É, um grande propósito aí. É bacana esse recado, essa mensagem. A humildade, a internalizar, se entender e entender que a espiritualidade colabora com isso, né? Com a sua consciência, a sua autossuficiência e fazer com que você entenda qual que é a sua parte com relação ao todo, né? Conhecimento sábio. Isso aí foi esse ano. Agradecer a todo mundo que de certa forma ajudou a gente a chegar até aqui e ano que vem tem mais, né, Negão? Poxa, ano que vem tem mais. Gente, curta, comenta, compartilha. Façam as suas críticas, eu sempre falo, porque a gente tem que melhorar e sem críticas a gente também não evolui, né? É claro que crítica é diferente de meter o pau e demonizar ou tornar o nosso trabalho inválido. Invalidar não é o caso. Na verdade, a crítica é algo para a gente evoluir. Então, a gente aceita críticas e descarta qualquer padrão de insulto, tá? Mas é isso, gente. Muito obrigado. Essa foi a segunda parte. Foi bacana relembrar aqui com Baratinha todos esses episódios, todas as pessoas que passaram, um por um. E agradecer a todo mundo, né? Cara, agradecer a todos que passaram por aqui. Ale, Pai Marcos, vai, fala aí, todo mundo aí. Ale, Pai Marcos, Fábio,
o Jorjão, Irene, Ana, José, puxa, Marquinhos, todo mundo aí Jorjão falou. Todo mundo aí que passou e agregou com a gente, e foi muito simples em aceitar o nosso convite, porque não é fácil a pessoa se deslocar para cá, ninguém está ganhando nada, apenas a vontade de transmitir a informação para outras pessoas. E um pequeno spoiler, ano que vem vamos trazer gente de música, vamos trazer ator, vamos trazer cara que conhece de cavalo, né? Vai ter bastante vamos coisa. Vamos trazer, o que mais? Vamos trazer, vamos continuar com os irmãos espirituais. Isso, os irmãos espirituais. Tem um pai de santo do candomblé, a gente falou de Umbanda, eu vou trazer um pai de santo do candomblé, pra gente também tentar entender a diferença, entre outros aí. Vamos falar de esportes, vamos voltar a falar de filme, vamos, né? Fazer mais um lance dos anos 80, anos 90, anos 2000, ainda falta muita coisa, tem coisa de desenho pra fazer, enfim, muita coisa pra rolar, né? É isso aí, vamos cada vez progredir mais e vocês prosperando e progredindo junto com a gente. Não é isso, Baratinha? Valeu. Valeu, abraço. Até mais, gente. É nóis.